Olá pessoal, tudo bem? Galera, saudade de vocês. Espero que estejam se cuidando, espero que vocês estejam em casa, tomando bastante cuidado e se preparando para a gente voltar em breve, poder estar junto, abraçar todo mundo, matar aquela saudade toda. Turma, a gente continua, né, trabalhando. Agora a gente vai no módulo 5. Você vai pegar a sua apostila, por gentileza. Você vai abrir lá na página 173. A gente vai continuar falando sobre o feudalismo. O título dessa aula é Uma Sociedade de Ordens, tá? Se você se lembra, eu terminei o outro vídeo falando para você que no feudalismo nós tínhamos uma sociedade dividida em ordens ou estamentos, o que significa que cada um ficava na sua posição ali dentro de um estado, por exemplo, como se fosse uma hierarquia. Lembra que eu falei que a gente teria tipo uma pirâmide social? Você teria lá no topo o clero, né, que seria os que oravam, depois você teria os nobres no meio, os que combatiam, os que guerreavam, e ali na base da pirâmide você teria os camponeses. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a função de cada um deles. Eu vou passar bem devagarinho, a gente vai olhando página por página. Você vai acompanhando aí comigo para a gente poder até mesmo marcar, destacar alguns pontos como a gente faz ali na nossa aula também, tá bom? Lembrando você lá do outro módulo, do módulo 4, aquela revisadinha que a gente sempre faz antes. Passamos por um processo de formação do feudalismo que veio como consequência da queda do Império Romano, que teve o seu reino totalmente fragmentado, dividido entre os povos bárbaros, entre os povos que vão tomar conta, na verdade, de Roma. A gente viu ali principalmente os germânicos, né? Quando eles destroem Roma, a população que vivia na região central de Roma ficou sem a sua segurança, ficou sem o apoio do exército e saiu desesperadamente rumo ao campo. Por que eles vão fugir? Porque o medo deles é que esses povos que estavam invadindo, considerados bárbaros, conforme a gente já falou, que era uma maneira ali que os romanos tinham de chamar todos os povos que não falavam a língua latim, conforme as pessoas foram fugindo, chegando no campo, eles precisavam de um lugar para ficar, precisavam de um espaço para poder plantar, para poder criar sua família, para poder continuar sobrevivendo. E aí é onde eles encontram um senhor, um nobre, né, que nós vimos ali até mesmo como consequência ali da divisão do reino lá de Carlos Magno, que a gente falou até mesmo dos netos dele, que foram subdividindo. Lembra disso? Depois você dá uma conferida também lá para você dar uma relembrada legal. E como consequência, a gente vai ter os nobres agora sendo os donos da terra e que recebem essas pessoas que estavam fugindo lá de Roma, conforme a gente falou já no outro vídeo, em troca de receber tributos. E a gente falou que tem um monte de tributo, você trabalhava de graça, você entregava uma parte da sua produção, você pagava para usar a estrada, você pagava para usar o forno, lembra disso tudo? Aquele monte de impostos que eram cobrados ali para funcionamento do feudo, tá? Então, agora vai lá para a sua apostila, pega na página 174, que a gente vai ter basicamente que eu preciso que vocês acompanhem hoje comigo, tá bom? Logo que você abre a sua apostila, tem um destaque lá, uns oram. Essa parte de onde uns oram, circula aí e marca bem grandão assim, fé. Tudo nesse contexto da Idade Média, tudo lhe gira em torno da fé das pessoas. O que é muito complicado, que é muito perigoso no contexto, porque a Igreja Católica ela vai se juntar ali com os senhores feudais e vão colocar um certo medo na cabeça das pessoas. A gente vivia num período onde você não tinha das justificativas em relação a fenômenos da natureza, física, química. Você não tinha filósofos ainda que indagavam sobre a sociedade, então tudo se justificava pela fé. E a igreja aproveitava-se disso e trazia um grande medo para as pessoas.
Em relação a esses que oram, você pode ver que está em negrito aí, que é o clero, que é aquele que eu falei para você que fica no topo da pirâmide. Esse topo da pirâmide você poderia colocar lá na terceira linha, grifar, onde os seus membros tinham um local diferenciado dentro do clero. Por que eu falo que tinha um local diferenciado? Porque você tinha o alto clero e o baixo clero. Pega aquela sua canetinha bonitinha que você ganhou no começo do ano, que está linda ainda, que você não está usando. Escreve lá, alto clero, ricos. Baixo clero, pobres. Como assim os ricos vão estar no alto clero? Você tinha filhos de nobre que compravam um título de bispo, de arcebispo, de cardeal, e esses iam fazer parte da igreja e faziam parte de um grupo seleto, de um grupo ali de pessoas importantes, que comandavam, que administravam, que tomavam as decisões da igreja. O baixo clero eram os pobres. Era o pessoal que não tinha posses, não tinha dinheiro, e geralmente sobrava para eles a função de padre, que nesse contexto trabalhava bastante. Ele deveria se deslocar de um lado para o outro dentro dos feudos, andando para levar a palavra e até mesmo para recebimento das doações que a igreja cobrava também das pessoas. Então, era aquele que trabalhava. Então, o alto clero era composto por nobres, que muitas vezes compravam o título. Vou contar um segredo para você. Nesse período tinha gente que nem sabia, nem acreditava e nem lia a Bíblia de verdade. Mas o pai comprava o título de bispo, de cardeal, e ele entrava para o alto clero. É uma pena, porque as pessoas deixavam ali de lado a parte da religião mesmo, de fé, e apenas por poder, apenas ali por dominação, é onde eles entravam nessa. Você pode ver que a gente tem na outra página, aqui na página 175, onde ele destaca para você que outros combatem. Nessa parte onde outros combatem, é a galera dos nobres. Tem lá o destaque também para você em negrito, a nobreza. No fim da primeira linha, tem um destaque entre suzerania e vassalagem. Nesse período do feudalismo, a gente já falou daquela divisão de doação de terras do rei para nobres, em troca de apoio, em troca de fidelidade. Ó, eu te protejo, eu juro a você fidelidade, você vai ser sempre meu chefe, sempre meu rei, e um protege o outro. A gente falou disso já. E nesse contexto de suzerania e de vassalagem, de novo você vai pegar aquela sua caneta e você vai escrever ao lado daí do texto. Suzerano, você pode colocar aquele que doa a terra. E o vassalo, você pode colocar embaixo, que é aquele que recebe a terra. Se você é um nobre, um outro nobre pode procurar você e vocês vão fazer esse acordo de amizade, onde você vai jurar a ele, como eu falei, fidelidade, proteção, sempre estar lutando ao lado dele, porque der e vier. Em troca você recebe terra. Quando você recebe a terra, você passa a ser um vassalo. E quem doa a terra, mais uma vez, vai ser o suzerano. Digamos que eu tenho a terra, eu vou chegar na Proângela, lembra Proângela? Aquela hora da pré-história, você deve lembrar dela. Não deixa ela saber disso, senão depois eu vou levar bronca. Eu chego para Proângela, por exemplo, e falo, vamos fazer um esquema? Eu ajudo você, você me ajuda, um vai jurar proteção pro outro, quando um precisar é só mandar um WhatsApp, a gente vai proteger e tal. E eu dou a terra para ela, desde que ela seja nobre. Se ela for nobre, ela recebe a terra, ela vai ser considerada um vassalo e eu o suzerano, ou seja, eu doei, ela recebeu. Ela pode subdividir a terra? Pode também. Ela pode chegar para um outro nobre e falar, cola comigo que você passa de ano, vou te ajudar, vamos montar um juramento de fidelidade, eu te dou a terra e você me protege. Então você tinha muito isso, de um buscar o outro, de um fazer esse esquema com o outro, para buscar proteção, para buscar um certo auxílio para a sobrevivência. Por que é dito que eles combatiam? Porque os nobres eles eram responsáveis também pelo treinamento dos exércitos, pelos treinamentos militares.
Não que eles lutavam, na verdade eles treinavam, eles eram chefes, eles lideravam, mas na hora de partir para o arrebento mesmo, você deve imaginar que eram os camponeses que iam para a briga. Lá na parte de baixo, depois da imagem, você vai ver que quando o senhor feudal morria, quem ficava com a sua terra era o filho mais velho. O filho mais novo não tinha direito a nada. O filho mais velho, se ele quisesse fazer esse acordo de vassalagem com o irmão mais novo, beleza? O irmão mais novo vai ser vassalo do mais velho. Se não topar, sinto muito. Você, como sendo o irmão mais novo, não teria direito a nada. Ah, digamos que fosse uma mulher. Ela ia viver de acordo com o que o irmão mais velho dela autorizasse. Depois que ela casasse, ela viveria então com seu marido, que marido é bom, né? Putz, com seu marido, que também seria um nobre, né? Que seria também o dono de uma outra terra, uma outra gleba, como a gente falou, que é uma grande extensão territorial, onde esses nobres governavam. Esse nobre nada mais é do que o senhor feudal. É o dono da terra, aquele poderoso. Lembra aquele que a gente falou que cobrava impostos altíssimos, que explorava a população? É esse senhor feudal, é esse nobre. Vai com a sua apostila um pouquinho para frente, vai lá na 177. A 177 ele está falando para você. Outros, enfim, trabalhavam. Putz, alguém tinha que trabalhar, né? Alguém tinha que produzir, alguém tinha que sustentar o clero, alguém tinha que sustentar o nobre. E esse que sustentava está aí em destaque para você, os camponeses. Eram aqueles que trabalhavam de sol a sol o ano inteiro, que entregavam uma parte da produção dele para o nobre, para esse senhor feudal, e que ia sobrevivendo ali conforme a sua possibilidade. Tá bom? Para a gente fechar, lá na página 179, a gente tem só umas curiosidades, coisinha rápida, onde ele vai falar lá fé, poder e medo. Lembra aquilo que eu falei para você no começo? A igreja se aproveitava da fé das pessoas para poder colocar medo, para poder mostrar que ela era que mandava, mostrar que era ela que dominava e que ninguém jamais poderia contestar, que ninguém jamais poderia perguntar qualquer coisa que de repente tirasse a força dela, tirasse o poder dela. Um pouquinho mais abaixo você vai ver também a parte dos excluídos. Quando a gente fala dos excluídos, a gente está falando daqueles que por algum motivo foram expulsos do feudo, de repente não pagaram tributo, desobedeceu o senhor feudal, aí ele era expulso, você imagina, para viver como excluído nesse período era o fim do mundo. Ou o outro detalhe também que a gente poderia colocar é, digamos que você tenha sido excomungado da igreja. Nossa, você cometeu alguma coisa que a igreja disse que você não poderia continuar mais pertencendo à igreja. Você era expulso da igreja, você viveria assim das piores condições que você possa imaginar, tá? Por conta dessa questão da fé, que todo mundo diria que você ia para o inferno, então o medo tomaria conta da cabeça das pessoas, né? E enfim, nesse período todo da Idade Média a gente vai viver para lá e para cá sempre falando dessa questão de fé, sempre falando da igreja, sempre falando desse poder dos senhores ligados com a igreja ganhava com isso, os senhores ganhavam com a igreja, então era um acordo ali mútuo. Eu fecho aqui por enquanto, estou devendo live para vocês. Assim que a gente conseguir organizar, funcionar, eu estou aprendendo ainda a lidar também ali com o Hangout. Assim que a gente conseguir isso, eu marco, chamo vocês e a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Vai ler, vai estudar, fazer exercício. Na próxima semana eu volto fazendo a revisão do módulo 4 e 5 para a gente ir para frente. Beijão, hein? Tchau, tchau.